Olá, nesta aula eu vou ensinar os comandos de entrada e saída da linguagem C. Irei utilizar o exemplo de sala de aula, que é o exemplo da multiplicação. Só recordando, o nosso algoritmo de multiplicação contém três variáveis, onde N1 e N2 são duas variáveis que eu leio, ou seja, coleto, o usuário que me digita, eu faço a multiplicação desses dois números e gravo na variável m e apresento esse resultado que está na variável m. Para melhor entendimento, vou rodar o algoritmo. Então, digito um valor 2, digito um valor 3 e, ao final, ele me aparece o resultado da multiplicação entre 2 vezes 3. Ou seja, está funcionando. Para nos auxiliar na tradução do pseudocódigo para o C, eu irei copiar esse código para o nosso programinha Dev C++. Lembrando que esse programinha já foi apresentado para vocês em outra videoaula. Eu vou em novo, projeto, console application e projeto C para criar um novo projeto. Eu irei salvar na minha área de trabalho, vou criar uma nova pasta aqui, aula 1, e dentro dessa pasta eu vou deixar o nome projeto 1 mesmo, que é o nome padrão. Lembrando, nosso código vai ser inserido entre o int main e o return 0. Vou dar alguns enters aqui para acrescentar esse código. Lembrando, como eu copiei o texto do Visual, eu vou colar aqui para nos auxiliar. Esses comandos não são reconhecidos na linguagem C. Por isso, eu irei comentar todos esses comandos. Lembrando que o comentário eu utilizo o //, que são duas barrinhas deitadas para a direita. Por que eu estou fazendo isso? Justamente para não dar erro. Bom, eu copiei e colei para que eu deixe o equivalente ao pseudocódigo, né, na linguagem C embaixo. Então, por exemplo, né, aqui para declarar uma variável, como que eu faço? Eu vou verificar qual o tipo da minha variável é real, então eu tenho que ver qual a tradução. No caso, o real é float. E em seguida o nome das minhas variáveis, n1, n2, m. E ao final ponto e vírgula, que é algo que não havia antes. Todo comando, ao final, você coloca ponto e vírgula. Bom, fizemos o equivalente à declaração de três variáveis do tipo real. Lembrando, o real é do tipo float. Em seguida, iremos traduzir o comando escreva, que é o printf. Entre parênteses, entre aspas duplas, iremos colocar o mesmo texto. Digite um número, dois pontos e um espacinho. Lembrando, ponto e vírgula no final. Agora vamos traduzir o leia. O leia acrescenta-se mais alguma coisa, que o equivalente ao leia é o scanf. Comandinho scanf, ele contempla mais informação. Ou seja, você tem que colocar qual o tipo da informação, ou seja, qual o tipo da variável que você vai ler. No caso aqui, eu coloquei entre aspas duplas o %f, porque a nossa variável n1 é do tipo float. E coloca-se uma vírgula e um e comercial na frente da variável. Tá? Então, eu estou fazendo leia n1, que é scanf, %f por causa do tipo da variável, que é um float, vírgula, e comercial é o nome da variável. Bom,
Em seguida, vamos para o escreva. Printf, digite outro número. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula no final. O leia só vai mudar, leia N2 só vai mudar a variável. A sintaxe que a gente fala vai ficar igual. Vírgula, N2. Lembrando, a nossa variável N2 também é float, por isso eu estou usando %F. Agora vamos para o cálculo. O cálculo, eu vou digitar M igual N1 asterisco N2. Ou seja, o que mudou mesmo foi a atribuição, que não é mais um sinal de menor tracinho, ou seja, uma setinha para a esquerda, agora é somente um igual. E só falta agora o nosso comandinho escreva, que tornou-se printf. Mas, como é um texto que contém uma variável, muda-se um pouco. Eu tenho que colocar %f e uma vírgula m. Ou seja, aqui no lugar do %f irá aparecer o valor do m que eu estou indicando. Recordando, ponto e vírgula no final. Então, modifica um pouco em relação ao pseudocódigo quando eu vou mostrar uma variável. Eu tenho que falar qual que é o tipo dela, da mesma forma que no scanf. Tá? Bom, vou compilar e executar através do atalho aqui. Ele pergunta qual é o nome do arquivo C que você quer. Eu vou deixar o main mesmo e salvar. Reparem, ele já apareceu a mesma tela que aparecia no programa do pseudocódigo. Digite o número 2 e em seguida eu vou digitar o 3. Apareceu o 6 aqui, ou seja, está executando da mesma maneira. E finalizei. Lembrando, essa parte que está comentada, ou seja, tem o barra barra, eu coloquei justamente para auxiliar na tradução. Não é necessária essa parte. Ou seja, se eu apagar tudo que tem no barra barra aqui, o programa vai funcionar da mesma forma. Ó, nosso código realmente é somente esse trecho aqui. E vou executar. 2 e 3, 6. Por hoje é só, pessoal. Obrigado.